Olá pessoal, tudo bem? Você também ama barrinha de cereal? Porque eu sempre gostei muito, consumia bastante e inclusive meu pai tinha uma loja de doce quando eu era mais nova e vendia muita barrinha de cereal e além de um monte de besteira. Só que qual é o problema? Essas barrinhas de cereais, elas vêm com muito açúcar, muito conservante, corante, então o ideal seria a gente fazer a nossa barrinha de cereal caseira. Então hoje eu trouxe para vocês uma ótima opção, saudável e gostosa. Também não tem glúten, então para quem é intolerante pode consumir. Também não tem lactose e é super rápida de preparar também. E a barrinha de cereal ela é uma ótima opção para consumir no lanche da tarde, até mesmo às vezes no café da manhã, acordou na correria, já tem a barrinha pronta, pode consumir também no café da manhã. E eu gosto também de consumir às vezes naquela vontade de comer um doce mais saudável, que dá para fazer de várias formas. Então dá para deixar ela um pouco mais doce, um pouco menos doce. E então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que é a receita e a substituição. Eu vou mostrar então para vocês como que vai ser a receita e quais substituições vocês podem fazer. Que às vezes enjoa de um sabor, enfim, dá para fazer uma infinidade de formas e de sabores. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, tem 2 xícaras, deixa eu mostrar para vocês. 2 xícaras de oleaginosas. Então eu usei o que eu tinha em casa. Tem avelã, deixa eu olhar para não esquecer tudo. Então avelã, amêndoas, tem castanha do Pará, tem nozes, amendoim e acho que é isso. Mas vocês poderiam colocar também castanha de caju, pistache, enfim, pode usar o que vocês quiserem de oleaginosas. Então aqui eu tenho 2 xícaras e eu vou colocar, bater num processador. Opa, vou quebrar aqui. Então eu vou bater primeiro esses daqui e aí depois eu acrescento o resto dos ingredientes. Bom, então eu bati aqui, fica numa consistência como se fosse de uma farofa. Bom, então essa consistência que ficou, pode deixar um pouco maior ou pode bater mais até virar uma farinha mesmo. Eu gosto de deixar uns pedaços um pouquinho grandes, então eu não vou bater tanto. Daí agora eu vou acrescentar a banana, então eu cortei aqui uma banana prata. Não precisa cortar muito pequeno, é só uns pedaços meio grandes mesmo, porque vai bater. Daí, além da banana, eu coloquei aqui também que eu tinha feito a farinha de coco, então eu compro cocos toda semana, que eu amo coco. E aí eu tinha feito a farinha de coco. E aí eu vou acrescentar aqui 1/4 da xícara de farinha de coco. Aí eu vou acrescentar aqui também canela, aí é a gosto. E assim, a banana não é obrigatório colocar, pode colocar frutas secas, damasco, ameixa, uva passa, que eu vou colocar também, pode pôr tâmara. Eu gosto de colocar banana porque eu evito de usar açúcar. Então como a banana é bem docinha, aí eu ponho a canela, então eu acabo não tendo que utilizar o açúcar. Então por isso que eu escolho sempre a banana quando eu vou fazer cookies ou barrinha, por esse motivo. Mas poderia acrescentar o que quiser e também no lugar da canela poderia acrescentar o cacau, se quisesse fazer uma barrinha mais de chocolate, né? Daí agora eu vou bater esses daqui, aí depois eu mostro o restante dos ingredientes. Voltei. E aí assim, como eu faço tudo bem a olho e aí eu vou acrescentando os ingredientes, então eu achei que ficou muito grossa a consistência, eu vou colocar mais uma banana. Porque assim eu evito de colocar óleo ou mel também, porque aí ajudaria a bater mais, né? Então eu acrescentei aqui mais uma banana prata. É bom que vai ficar docinho, pelo menos. E vou bater mais um pouco.
Bom, aí eu terminei de bater e aí eu vou acrescentar mais alguns ingredientes, mas esses eu não vou bater, que eu quero deixar os pedaços mesmo. Então deixa eu mostrar pra vocês como ficou a consistência. Ó, ele ficou tipo uma pastinha, uma massa. E a banana não bateu muito bem, porque eu acrescentei depois, né, mais uma. E aí tava muita castanha, tava forçando, eu não quis bater muito. Vai que quebra, né? E eu sou meio desastrada. Enfim, agora eu vou transferir para um recipiente e aí vou misturar os outros ingredientes. Bom, pessoal, voltei, transferi aqui para um recipiente. Na verdade é como se fosse uma assadeira, só que essa assadeira ela não gruda. Então, se vocês não tiverem alguma que não grude, usa o papel manteiga ou unta com óleo de coco, justamente para não grudar. Bom, então eu vou acrescentar agora, eu tenho aqui gergelim, eu tenho semente de abóbora e semente de girassol. É uma colher de sopa de cada um, então ó, eu fiz um mix. Poderia ser o que vocês quisessem ou poderia nem utilizar essas sementes, é bem critério de vocês. E aí eu vou colocar também linhaça, que eu gosto bastante, então vou jogar aqui por cima, depois eu vou misturar tudo com a mão. Aí não tem jeito, é com a mão mesmo, porque se for misturar com uma colher, vai grudar na colher, não vai misturar direito. Então eu tô colocando esses por último justamente para ficar os pedacinhos. E aqui eu tenho uva passa, aí eu vou misturar aqui, justamente também para dar aquele sabor doce e eu não ter que usar açúcar. Porque o que acontece? Essas barrinhas industrializadas vai um monte de açúcar, por isso que todo mundo adora, né? E aí para prevenir, para evitar de ficar usando açúcar, eu gosto de usar as frutas. Então agora é só misturar. Então vamos com a mão mesmo. Aí vocês vão amassando assim. Ó, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, tá vendo? Fica tipo uma massa e aí a uva passa no meio. Daí, agora, vocês vão ir amassando até ficar uma camada fininha, pra ficar num formato de barrinha de cereal. Bom, voltando aqui, eu já amassei, coloquei toda aquela massa na minha assadeira, na minha forma, e fui amassando com a mão mesmo. E não ficou tão bonito, mas vou mostrar pra vocês. Ó, ficou assim, e aí assim, o formato vocês podem variar. Eu fiz esse formato que depois fica mais fácil de eu cortar compridinho em formato de barrinha. Mas podia ser quadrado, os formatos da barrinha. Pode fazer com, sei lá, aquelas forminhas de coração, sabe? Pode fazer de várias formas. Eu vou fazer o mais prático mesmo. E aí, outra coisa também. O que vocês poderiam acrescentar durante a preparação seria o açúcar. Só que se for acrescentar o açúcar, que seja o açúcar de coco, ou também poderia o açúcar mascavo. Mas aí, assim, em questão de caloria e em questão de ser açúcar, dá na mesma, é tudo açúcar. Tudo bem que eles são melhores do que o açúcar branco, mas assim, continua sendo açúcar, que eu acho desnecessário a gente ficar acrescentando, sendo que muitas pessoas já colocam em bebidas o açúcar, no café, no chá, enfim. Então, eu prefiro não colocar, mas quem quiser pode pôr. Poderia colocar também o mel ou o melado. E, enfim, aí poderia colocar chocolate, dá pra vocês fazerem do jeito que quiser. Se for colocar o chocolate, que seja pelo menos o chocolate 85%, que é mais amargo, e aí vai ter mais as propriedades dos antioxidantes e menos açúcar do que se colocar um chocolate ao leite, por exemplo. Ou poderia colocar também, uma outra opção que eu nem pensei, que eu até tenho aqui, é o nibs de cacau. Fica super gostoso e vai dar um gostinho de chocolate e não vai estar acrescentando açúcar, porque às vezes você coloca o chocolate ao leite ou chocolate 50% e vai um pouco do açúcar do chocolate. E o nibs de cacau é só o cacau mesmo. Então é isso, agora eu vou levar para o forno. E aí vocês viram que os ingredientes pode alterar a quantidade, pode alterar o ingrediente. Eu vou deixar na descrição também as alterações, caso vocês se percam aí no vídeo.
Vou deixar também a receita na descrição. Bom, então o tempo de forno é em torno de 20 a 25 minutos. Vocês vão ver quando ela ficar bem sequinha, mais douradinha assim, também não vai deixar queimar, né? Mas varia de forno para forno. Deixa eu explicar para vocês também por que eu uso bastante as oleaginosas. Então eu gosto muito de usar as castanhas, nozes, avelã, amêndoas. Eu acho muito importante a gente consumir todos os dias, pelo menos uma pequena porção de um mix dessas oleaginosas. E eu tenho um livro aqui, justamente por isso que eu uso, que eu estudei bastante sobre as oleaginosas. Então, esse é o livro físico, mas esse livro físico eu vendi só num evento. Eu vendo ele digitalmente na Hotmart. Depois eu deixo o link aí para vocês. Então, o nome é Escolhas Inteligentes, Oleaginosas e Chás / Temperos. Então eu coloquei aqui alguns estudos sobre as oleaginosas, os benefícios. Bom, então eu vou falar para vocês um pouco dos benefícios das oleaginosas. Vou falar de forma resumida e se vocês se interessarem, aí vocês comprem o livro na Hotmart. Então as oleaginosas, elas contribuem principalmente para a prevenção de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, então seria boa para o nosso cérebro, para a parte da cognição. Ela previne também cânceres, tem bastante antioxidante, então combate o envelhecimento precoce do nosso organismo, combatem os radicais livres, que são substâncias que elas podem se transformar em coisas ruins no nosso organismo. Então as oleaginosas ajudam a combater e, consequentemente, prevenir várias doenças. Contribui também na parte do diabetes, então ajuda a diminuir a glicemia e a resistência à insulina. E além disso, pode parecer estranho, mas segundo os estudos, por mais que as oleaginosas tenham bastante caloria, porque tem gordura, e por isso que a gente tem que consumir uma porção pequena, por mais que ela tenha bastante caloria, ela ajuda no emagrecimento também. Então tem bastante fibra, dá saciedade, e aí foi feito alguns estudos e viu-se que ela ajuda a reduzir o IMC, que é o índice de massa corporal. Então ela contribui principalmente também no emagrecimento. Além dos benefícios que tem as oleaginosas que tem aqui no meu e-book, tem também várias receitas. Então são receitas sem glúten, tem receita de pão, receita de doces, de cookies, de barrinha de cereal, tem várias receitas, leites vegetais também, para fazer com as oleaginosas. E também eu falo um pouco sobre a canela, o açafrão e o gengibre, que são 3 temperos, chás, né, que eu uso das duas formas, como chá e como tempero. E eles são 3 temperos assim que eu acho maravilhosos pelos benefícios e contribui também para acelerar nosso metabolismo, então ajuda no emagrecimento. Mas aí os detalhes dos benefícios tem no e-book e tem receitas também. Então quem se interessar, acho que vocês vão gostar bastante para aplicar no dia a dia. Porque hoje em dia a gente faz muito pão, cookies, barrinha de cereal e várias outras receitas, tudo com farinha de trigo ou com farinha de arroz mesmo, que tudo bem, ela não tem o glúten, mas a farinha de arroz também não tem muitos benefícios ali, principalmente quando é uma farinha de arroz que não é integral. Então é muito mais interessante a gente usar as outras farinhas e as oleaginosas e fazer as preparações dessa forma. E aí eu consumo todos os dias uma pequena porção e às vezes dá preguiça de ficar separando um pouquinho de cada castanha. Então por isso que eu faço bastante cookies, que eu já trouxe aqui no canal, eu vou deixar a receita aqui no card para vocês. E também faço a barrinha de cereal. E é isso, se vocês gostaram, deixem um like, não deixa de se inscrever para acompanhar as receitas, para acompanhar também as dicas de nutrição. E deixem seu comentário também, se fizer a receita, marquem aqui, fala do que vocês fizeram a barrinha de cereal. E se gostou, se não gostou, enfim, coloquem aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!